Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? É uma honra estar aqui hoje, representando a Mindly do Brasil. Meu nome é Amanda, abrindo mais um webinar na área de hematologia. E hoje nós trouxemos um médico hematologista, bem conceituado na área, para falar sobre o tema, né, que é um tema de grande importância para a nossa área laboratorial, principalmente para quem trabalha com morfologia dentro da jornada rotina laboratorial. O Dr. Gabriel, ele é médico hematologista, especialista em transplante de medula óssea. Ele possui graduação em medicina pela Universidade do Rio de Janeiro. Ele também realizou a sua residência em clínica médica. Depois ele realizou a residência em hematologia e hemoterapia nos hospitais das clínicas, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E atualmente ele atua como médico hematologista na cidade de Araçatuba e também no Banco de Sangue. Passo a palavra para o Dr. Gabriel. Fique à vontade. Olá, boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite da Mindray pela oportunidade de poder conversar sobre esse tema com vocês. É um tema, digamos, não usual para uma aula, mas altamente prático. Então, vocês vão ver muitas imagens e muita coisa do dia a dia mesmo do laboratório. Eu vou compartilhar agora a apresentação, só um minuto. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Bom, então, basicamente, o que a gente vai falar hoje é sobre os desafios no reconhecimento de células linfóides no sangue periférico. É um tema, uma aula voltada bastante para os biomédicos que atuam na parte laboratorial da hematologia. Eu atuo numa cidade de pequeno a médio porte, Araçatuba, no interior de São Paulo. Essa cidade tem em torno de 200 mil habitantes, um pouco mais, e tem poucos hematologistas. Então, aqui ainda o hematologista vai muito no laboratório, vê muito sangue periférico, além do mielograma, claro, e o profissional o biomédico e outros profissionais da saúde que atuam na hematologia laboratorial, ele, em grandes centros, é de grande importância essa responsabilidade de um laudo de hemograma bem feito, de uma visualização celular, morfológica adequada. Em grandes centros, já está tudo na mão do biomédico. O hematologista não vai mais lá no laboratório só para olhar um sangue periférico. A tendência é essa mesmo. Então, se o paciente coleta um exame em um laboratório reconhecido, com um biomédico que tem já experiência na área de hematologia, aquele laudo já é suficiente para a gente. Então, a aula é voltada principalmente para vocês que atuam nessa aula, a área hematológica. Passando brevemente o roteiro da nossa aula, a gente vai falar muito breve sobre a maturação linfóide. Depois vamos discorrer sobre o linfócito maduro, que é a célula usual, descrever características morfológicas, e aí duas células que também são células fisiológicas, mas que são mais difícil o reconhecimento, que é a hematogônia. Vamos discorrer sobre as características morfológicas e imunofenotípicas, os linfócitos grandes granulares, os LGLs, e o grande desafio aqui são os linfócitos reativos, que é uma variabilidade enorme de células e justamente vamos discorrer sobre as características morfológicas e como diferenciar
dos linfócitos neoplásicos. E, claro, bastante imagem de casos típicos de neoplasias linfonodais. E, por fim, a gente vai comentar de que forma a amendoim pode ajudar a gente que está aí no dia a dia laboratorial. Então, iniciando aqui na parte de maturação linfóide, aqui nesse esquema à esquerda, nesse quadro amarelo, a gente tem os dois órgãos linfóides primários em que a maturação linfóide se inicia, que é a medula óssea e o timo. A maturação tanto da célula B quanto T se inicia na medula óssea. A célula T, depois da medula óssea, ela passa no timo, e aí só depois vai para os órgãos linfóides secundários, que é esse quadro em roxo, que é basicamente, principalmente, linfonodos e baço. Existem alguns outros órgãos linfóides secundários, a amígdala, anel de Waldeyer, placa de Peyer no intestino, mas basicamente é linfonodo e baço. Então, iniciando aqui da célula pluripotente, que é a stem cell, é uma célula com capacidade de autorrenovação, de duplicação, e essa célula já desde o início ela se divide em duas, o progenitor linfóide, que é o que está representado aqui na imagem, estou circulando com o mouse, e o progenitor mieloide, que não está representado aqui na imagem. O progenitor mieloide vai dar origem a todas as células não linfóides, inclusive os megacariócitos. Esse progenitor linfóide, ele não tem mais capacidade de autorrenovação, mas ele tem capacidade de se diferenciar nas três células linfóides, a célula T, NK e célula B. Falando agora da linhagem B, inicialmente, um precursor inicial chama progenitor de célula B, que também é chamado de célula pré-pro-B. Dessa célula pré-pro-B, ele vai se maturar em uma célula pró-B, depois em uma célula pré-B, e aí sim ele sai da medula óssea já como linfócito maduro, mas virgem de reconhecimento de antigênico. Ele em nenhum momento ainda passou por algum antígeno, que é o que a gente chama de célula B naive. Essas células iniciais que eu comentei, então, a célula pré-pro-B, o pro-B e a célula pré-B, são células imaturas que morfologicamente não dá para diferenciar uma da outra. Então, basicamente a morfologia de blasto. A gente só vai conseguir diferenciar de fato com imunofenotipagem. São células que raramente a gente vê em sangue periférico. A gente vai ver a célula desse tipo de imaturidade em sangue periférico em situações neoplásicas. Então, acontece alguma alteração citogenética, alguma mutação que faz com que ocorra uma parada de maturação, e aí a leucemia aguda nada mais é que isso, ocorre uma parada de maturação naquele momento, e aí as células param de se maturar e começam a multiplicar ali naquele estágio. E aí isso, eventualmente, acaba indo para a circulação de sangue periférico, aí sim a gente consegue ver. Mas em situação fisiológica, a gente vai ver o linfócito B maduro, e aí esse linfócito B maduro, ele vai para a célula linfóide secundária para ser exposto a algum antígeno. E aí esse evento acontece principalmente no centro germinativo. Lá ele vai ser exposto a algum antígeno e ocorrem dois eventos principais, que é o rearranjo VDJ e a hipermutação somática. Esses dois eventos são essenciais para o alto grau de variabilidade dos nossos anticorpos, da nossa resposta humoral, do nosso sistema imunológico humoral. E provavelmente em grande parte, o que fez com que a raça humana sobrevivesse até hoje. E com isso, a gente é capaz de combater milhares, milhões de patógenos por essa capacidade de grande variabilidade
na formação de anticorpos. Então, essa célula B, que desde o início tem algum marcador de célula B, e aí, por exemplo, o CD19 já é um marcador de célula B, e aí aqui ela já tem uma imunoglobulina de superfície e vai ser exposto a antígenos. Quando uma célula tem uma especificidade maior a algum antígeno específico, essa célula é selecionada e aí ocorre uma hiperproliferação. Então, existem eventos de rearranjos gênicos, hipermutações, promoção de divisão celular, isso tudo de forma fisiológica. Mas veja, são eventos que, se acontece algum erro gênico, e isso é capaz de criar algum tipo de proto-oncogene, é daí que surgem grande parte das neoplasias linfóides do tipo B. Então, por exemplo, o linfoma da zona do manto surge daqui, zona marginal esplênico surge daqui, linfoma folicular, linfoma difuso de grandes células B, linfoma de Burkitt, leucemia linfocítica crônica, diversas doenças em um estágio mais adiante, depois que essa célula passa por um momento de proliferação, e aí, de fato, vai produzir anticorpos. Espera aí que eu passei. Esse plasmócito fica principalmente na medula óssea, e aí, se tiver algum momento, alguma mutação, algum erro nesse momento, é o mieloma múltiplo. Então, diversas doenças que a gente vê na nossa prática clínica são por conta de erros mutacionais, gênicos, nesse momento de maturação linfóide. E, eventualmente, essas células podem virar células de memória e ficarem aí só esperando um novo contato com um novo antígeno. Na célula T, algo muito parecido. Então, existe um precursor linfóide T, e aí essa célula sai da medula óssea e vai para o timo, onde ela vai se diferenciar por lá. Eu falei que o CD19, por exemplo, é um marcador da linhagem B já desde o início. O CD3 aqui é um marcador da linhagem T já desde o início. Então, essa célula pré-T chega no timo com CD3 positivo, mas ela ainda não se diferenciou em um linfócito T-CD4, T-helper, por exemplo, ou T-CD8, T-citotóxico. Então, ela é uma célula CD3 positivo, CD4 negativo, CD8 negativo. É o que a gente chama de célula T duplo negativo. Ela amadurece mais um pouco e passa a ficar positiva para os dois, CD4 e CD8. E aí é o que a gente chama de célula T duplo positivo. E aí, em um estágio final, ainda no timo, ela vai, de fato, se diferenciar em uma linhagem somente. Então, a célula T CD4 pode ser tanto CD4 T-helper quanto CD4 T-regulatório. O T-helper mais estimulando a resposta imunogênica celular e o T-regulatório mais inibindo ou regulando a resposta celular. T-regulatório tem um papel muito importante em algumas patologias, principalmente doença do enxerto contra-hospedeiro pós-transplante. E TCD8, que é o T citotóxico. Essa célula vai para a circulação e também vai para órgãos linfóides, onde ela vai ou atuar diretamente contra antígenos, no caso do T citotóxico, ou com outras células do nosso sistema imunológico, fazendo a ponte da imunidade celular, que é a imunidade T, com a imunidade humoral, que é a imunidade B. A célula T também existe célula de memória T, tá? Nesse evento todo de maturação da célula T, o receptor de célula T, que é o TCR, T-cell receptor, que nada mais é que o antígeno CD3, ele pode ser de dois tipos, o TCR alfa-beta ou TCR gama-delta, e a célula ela só é de um tipo, ela não pode iniciar alfa-beta e virar gama-delta depois. Isso é importante porque algumas doenças têm uma relação maior com o TCR, com a clonalidade do TCR alfa-beta no lugar do gama-delta, e outras o contrário, é mais gama-delta do que alfa-beta. Bom, a nossa célula principal, que é o linfócito maduro,
a gente aprende que é uma célula monomórfica, muito fácil, muito simples de analisar, mas que, na verdade, quando a gente, na nossa prática clínica, a gente sabe da grande dificuldade, porque não é bem uma célula muito monótona assim, é uma célula altamente variável. Então, é uma célula em que o tamanho, como a gente aprende no início, costuma ser do tamanho de uma hemácia, tanto que uma das formas da gente avaliar a série vermelha se está com microcitose ou macrocitose é comparando o tamanho da hemácia com o do linfócito, que geralmente tem o mesmo tamanho, em torno de 7 micrômetros. Só que, na verdade, o linfócito pode ser maior. Então, o paciente está com normocitose, mas o linfócito está maior mesmo. E, às vezes, pode ser maior 2, 3 vezes o diâmetro de uma hemácia e isso ser fisiológico ainda, não ser patológico. Mas, geralmente, tende a ser o tamanho da hemácia, o linfócito maduro. A relação núcleo-citoplasma é uma relação elevada que a gente fala, ou seja, o diâmetro do núcleo é muito próximo do diâmetro do citoplasma. E é uma célula com a morfologia mais arredondada para ovoide. O núcleo, apesar de também aprendermos que é um núcleo com a cromatina bem densa, na verdade, a gente vê na prática clínica a grande dificuldade é a análise nuclear mesmo. Então, a gente tem nessa célula, nessa foto da superior à esquerda, um linfócito com um núcleo com a cromatina bem densa, mas aqui no canto inferior esquerdo, uma cromatina que é uma intermediária entre essa cromatina bem densa e uma cromatina bem frouxa do blasto, por exemplo. E aí, quando você vai estudar e ver literatura em inglês, eles usam o termo da descrição do núcleo como coarse and clumped, que numa tradução aí seria como uma cromatina grosseira e aglomerada. E a gente costuma falar mais de uma cromatina intermediária ou até mesmo aglomerada. E uma outra coisa que pode acontecer também nessa imagem inferior à esquerda são esses pontos mais escuros, que são os cromocentros, que é uma outra estrutura que, por vezes, às vezes é confundida com nucleolo. Isso não é nucleolo. Isso é um linfócito normal, com uma cromatina um pouco mais aglomerada, não tão densa quanto a do superior à esquerda, e com o cromocentro. Algumas vezes esse núcleo pode ser indentado, como essa célula aqui do canto inferior direito, e isso ser algo fisiológico. A gente sabe que algumas doenças costumam se apresentar com um núcleo meio indentado, mas isso às vezes acontece de forma fisiológica. E o citoplasma? O citoplasma, aqui nessa primeira célula do canto superior à esquerda, tem um citoplasma mais azul pálido, pouco basofílico. Às vezes nem granulação tem, mas costuma ter algum tipo de granulação, sim, como essa do canto superior à direita, uma granulação mais fina, e algumas vezes a granulação pode ser até mais grosseira, que a gente vai comentar mais para frente, que é até a característica do linfócito grande granular, que é o tal do LGL, do termo em inglês Large Granular Lymphocytes. E aí aqui é a primeira grande dificuldade na nossa prática, é a tal da hematogônia. É uma célula também fisiológica, assim como o linfócito maduro, é normal a gente ter a hematogônia, que é uma célula B um pouco mais imatura, mas que já chegou na circulação no sangue periférico. Em adultos é muito raro a gente ver, e se vê um percentual muito pequeno. Na medula óssea, a gente costuma ver em um percentual um pouquinho maior, mas ela aparece mais em situações reacionais, em percentuais maiores. E ela tem uma variação nuclear também, com uma cromatina, às vezes, que é difícil até você comparar, assim, olhando somente uma célula única. Se você não olhar a lâmina como um todo, ou o quadro clínico, você vai se confundir até com um blasto. Então, a cromatina
ela pode ser mais condensada, o citoplasma geralmente não tem muita granulação, um azul pálido, e às vezes, como essa célula aqui inferior, com uma cromatina meio intermediária, que você tem até dúvida se é um blasto ou não. Então, nessa dúvida, se a tal do linfócito com a cromatina meio intermediária é blasto ou não é blasto, não tem jeito. Se você olhar uma célula individualmente e não tiver mais nenhuma informação, qualquer pessoa muito bem treinada vai errar. Então, você não tem jeito, você tem que lançar mão de informações adicionais, tem que ver idade do paciente, se o paciente tinha algum diagnóstico prévio, tinha algum antecedente patológico, o quadro clínico atual, então, o paciente está internado, está com algum quadro infeccioso vigente, está com algum quadro autoimune vigente, algum quadro reacional. Então, a história da doença atual ou a suspeita diagnóstica do médico que pediu o exame é essencial. E lembrem-se, tentem ver os outros parâmetros do hemograma. Então, você depara com uma célula aqui, igual essa a célula inferior, com contagem de hemoglobina normal, plaqueta normal, contagem de leucócito normal, em um recém-nascido, isso aqui está claro que é um hematogônio. Agora, se eu falo que é um paciente de 22 anos, com LLA, que fez o tratamento de indução, e aí apareceu com uma nova plaquetopenia, você já vai olhar com outros olhos essa célula. Então, aqui são exemplos todos de hematogônias, não são blastos. Então, essa célula aqui do canto superior esquerdo, as duas com a seta, são hematogônias, e aí você pode comparar com a célula do canto superior direito, e até mesmo essa inferior à direita, que as cromatinas são muito variáveis. Essa célula do canto superior esquerdo parece um blasto. Olhando o mielograma, isso aqui é um mielograma, a gente vai bater como blasto mesmo. E aí, às vezes, você só vai conseguir diferenciar na imunofenotipagem. Então, lembrem-se, é essencial a visualização de outros parâmetros, como eu falei mais adiante. E aí, aqui é um caso, por exemplo, essa foto da esquerda é uma célula com hematogônia, é um paciente recém-nascido, com quadro de PTI, e essa à direita é um paciente com LLA, com blasto. Então, você vê que às vezes não dá para diferenciar mesmo. Então, tem que ver história clínica, idade, parâmetros de hemograma, às vezes até entrar em contato com o médico que está pedindo o exame para ver qual que é a suspeita clínica. A verdade é que sangue periférico, quando tem muita hematogônia, geralmente é recém-nascido, com algum quadro reacional, infeccioso, nasceu com sepse neonatal, alguma coisa assim, e aí você vai ver realmente um pouco mais de hematogônia em sangue periférico. Mas, muitas vezes, vai ser impossível diferenciar. Então, por exemplo, paciente com LLA, que fez o tratamento de indução e está na fase de recuperação, ele acabou de ter a recuperação neutrofílica, e você faz o primeiro mielograma, vai ter célula como essa aqui da direita, que você não vai saber se é blasto só de recuperação ou se é o blasto da doença. Então, não tem jeito, tem hora que vai precisar fazer imunofenotipagem. E aí, isso já é bem estudado, a maturação e a apresentação imunofenotípica da hematogônia é muito característica, então realmente não há muita dúvida quando é só precursor linfóide, não célula neoplásica. Então existe um marcador linfóide presente em todos os estágios de maturação, que é o CD19, e aí num estágio mais imaturo da hematogônia, ela é uma célula CD10 positivo, CD9 positivo, CD38 positivo, e esse marcador aqui de célula stem cell, que é a CD34. E o perfil de apresentação do CD45, que é um antígeno panleucocitário, ele está presente em quase todas as células hematopoéticas, é um perfil de apresentação de blasto, é um perfil de CD45 meio intermediário, CD45-DIN, que a gente chama.
e ela ainda não apresentou o antígeno CD20, que é um outro marcador de célula B. À medida que ela vai maturando, ela ganha o CD20, perde CD10 e perde CD34. Então, aqui, nesse quadro a célula representada pela coloração verde é uma célula mais imatura, CD10 positivo, e aí conforme ela vai amadurecendo, o sentido da seta, ela vira CD10 negativo e passa a ser positiva para CD20. Mesma coisa que era CD34 positivo, perde CD34 e perde CD9. E por aí vai. E aí, como que você vai diferenciar, já que eu sei qual é a maturação normal, como que você vai diferenciar com o blasto da LLA? Um ou mais desses antígenos que eu comentei, que é o caminho natural da maturação, vai estar anômalo, vai estar normal. E aí, essa célula, por exemplo, representada em vermelho, que a célula da LLA, por exemplo, apresenta, por exemplo, CD20 já desde o início, CD10 já desde o início, e alguns outros marcadores até não linfóides que a célula da LLA apresenta de forma anômala. Então, muitas vezes, e aí a situação clássica é pacientes já com diagnóstico prévio de leucemia em fase de recuperação, você não vai conseguir diferenciar. E aí só a imunofenotipagem. Mas na grande maioria das vezes, na prática clínica, é muito raro a gente pedir uma imunofenotipagem, porque está na dúvida se aquele linfócito é hematogônio ou não, porque na maioria das vezes é um recém-nascido, é uma criança, e aí você vai pegar outros dados clínicos, vai pegar a idade, olhar um hemograma e conversar com o médico assistente e ver que, de fato, parece ser uma hematogônia, e isso vai passar a ser acompanhado. Uma outra célula fisiológica, mas que às vezes dá algumas dúvidas, não na morfologia, mas às vezes no reconhecimento da máquina que você tem no laboratório, dependendo se você tem uma máquina um pouco mais antiga e a forma dela analisar a célula não é pelos métodos mais modernos de fluorescência, às vezes ela vai se confundir com o linfócito LGL e vai falar que é outra coisa, às vezes até um neutrófilo, um monócito e por aí vai. Então, é essencial você ver a máquina que você está trabalhando para conseguir fazer a lâmina de sangue periférico e a análise morfológica quando necessário. Então, o linfócito LGL, como o próprio nome diz, é uma célula já maior, ela tem em torno de umas 3 a 4 vezes o tamanho da hemácia, e como o citoplasma já é mais grandão, a relação núcleo-citoplasma ela não é tão grande quanto a do linfócito usual. É uma relação núcleo-citoplasma mais intermediária. O núcleo geralmente não dá dúvida, é um núcleo com a cromatina já mais densa mesmo. E o citoplasma é que às vezes é altamente variável, então é um citoplasma bem abundante, não costuma ser muito basofílico, então uma coloração aí mais azul pálido e com muita granulação. Granulação azurofílica de tamanhos variados. Então, aqui tem 2 exemplos, a célula inferior aqui com uma granulação um pouco mais grosseira. E aí, como eu falei, é uma célula que às vezes está presente em indivíduos saudáveis em um hemograma normal. E em que percentual isso acontece? Em torno de 10 a 15% dos linfócitos é possível você ver LGL circulante. O LGL, especificamente, quando eu falei sobre a maturação celular, não dá para a gente diferenciar só na morfologia, olhando sangue periférico, se o linfócito é B, T ou NK, tá? Isso é só imunofenotipagem mesmo. Mas o LGL, especificamente, ele costuma ser ou célula T ou NK, tá? Ou um T citotóxico ou NK. Mas nem toda célula T ou NK vai ter uma morfologia de LGL. Então, não dá para você, só na morfologia, já estimar o quanto seria de NK ou CD8, não dá para fazer isso. Então, uma célula que a gente
mais ou menos dá para quase que subdiferenciar é o LGL, que geralmente é T ou NK. A grande dúvida é, então, assim, por exemplo, em condições fisiológicas, você vai ver 10 a 15% dos linfócitos. Então, um hemograma normal, com contagem de leucócito normal, que tem ali seus 40, 45% de linfócito, às vezes você vai em 100 células ver 3, 4 LGLs, e isso é normal. A grande dúvida é quando está um percentual muito elevado. Olá, pessoal, boa noite. Tivemos um problema técnico com o local onde está realizando a transmissão. Peço desculpas a todos os participantes e a gente vai retomar. Eu voltei alguns slides. A gente estava comentando da morfologia do linfócito maduro e aí depois entramos na hematogônia. A hematogônia, ela também é uma célula fisiológica que tem uma cromatina um pouco mais variável, desde uma cromatina um pouco intermediária até uma cromatina que muitas vezes é muito difícil você diferenciar de um blasto. E, às vezes, olhando a célula especificamente, você não vai conseguir diferenciar de um blasto. Então, é essencial, na análise da hematogônia, a gente avaliar a idade do paciente, diagnósticos prévios, antecedentes patológicos, a história da doença atual, se existe alguma suspeita no pedido médico do hemograma e outros parâmetros do hemograma. Então, tem alguma outra citopenia, tem leucocitose, tem linfocitose, tem plaquetopenia, isso é essencial na análise morfológica da hematogônia. Então, aqui são 4 imagens, tudo de hematogônia. Essa imagem aqui no canto superior esquerdo é uma imagem de medula, e essas 2 células que estão com uma seta aqui são hematogônias, mas poderiam ser muito bem blastos. Provavelmente na contagem de mielograma aqui ia bater como blasto. A gente só sabe que é hematogônia porque esse mielograma foi feito em imunofenotipagem, a gente viu que era só precursor linfóide mesmo. No sangue periférico, a mesma coisa, às vezes você se depara com um núcleo com a cromatina meio intermediária, igual a esse do canto superior direito. Essas células aqui, a inferior à esquerda também, muito difícil diferenciar de blastos. E aqui já uma célula com um núcleo um pouco mais denso, com uma facilidade um pouco maior. Então, vocês veem que tem desde uma cromatina já um pouco mais densa, até uma cromatina que é quase impossível a diferenciação com um blasto. Esses 2 casos, à esquerda é um paciente com recuperação celular e hematogônia, e à direita um paciente com LLA. Então, muito similar aqui, talvez umas células um pouco, um núcleo meio clivado aqui, uma cromatina um pouco meio intermediária, mas às vezes não vai ter jeito, vai ter que lançar a mão da imunofenotipagem. A imunofenotipagem é bem estudada e não há nenhuma dificuldade na diferenciação do precursor linfóide B usual, fisiológico, da célula neoplásica da LLA. Isso é bem estudado. Existe a maturação linfóide normal, então todas as células são CD19 positivas, e aí em um estágio mais imaturo, ela é CD10 positivo, CD9 positivo, CD38 e 34 positivo, 34 marcador de stem cell. E uma apresentação de CD45, que é um antígeno panleucocitário, está virtualmente em todas as células hematopoéticas, em um padrão bem de blasto mesmo, que é esse CD45 intermediário, que a gente chama de CD45-DIN. E ainda não passou a expressar CD20. Essa célula imatura, se a gente for comparar com a morfologia da imagem anterior, talvez seja uma célula com aquela cromatina mais frouxa, mais parecendo blasto. E aí, conforme ele vai amadurecendo, ele ganha o CD20 e perde CD10 e CD34, CD9.
E aqui tem uma imagem da maturação. A célula em verde é uma célula de hematogônio estágio mais imaturo, e a célula em azul é uma célula de hematogônia mais madura. Então, você vê que o CD10 era positivo e passa a ser negativo. O CD20 era negativo e passa a ser positivo. Assim como o CD34, que era positivo, passa a ser negativo, e o CD9, que era positivo, passa a ser negativo também. Então, essa é a maturação fisiológica de um precursor linfóide B. Como que a gente vai diferenciar de um blasto de LLA? Ele vai ter um ou mais desses marcadores anormais. Então, aqui, por exemplo, o CD20 positivo em todo momento, célula CD10 e CD20 positivo, que geralmente a gente não vê muito na hematogônia. E outros parâmetros também, junto com precursores anômalos para a célula B. Então, às vezes, ela vai apresentar algum marcador até mieloide, algum outro marcador anômalo, CD7, ou algum outro marcador que vai acabar sendo um marcador para diferenciar a célula da LLA da hematogônia. E aí, por fim, o linfócito LGL. O linfócito LGL, assim como a hematogônia, é uma célula fisiológica. Ela tem um tamanho um pouco maior do que o linfócito normal, em torno de 3 a 4 vezes o diâmetro da hemácia. Como o citoplasma ele é mais exuberante, a relação núcleo-citoplasma ela é um pouco menor. E o núcleo costuma ter uma cromatina mais densa e geralmente também não tem nucleolo. O que chama atenção é o citoplasma mesmo. Então, é um citoplasma abundante, não é tão basofílico, tem uma coloração mais azul pálido, com a granulação azurofílica bem variável. Pode ser uma granulação mais fina, igual essa célula superior, ou mais grosseira, igual essa célula inferior aqui. Mas as duas fisiológicas. E aí, até quanto dá para aceitar como algo fisiológico em LGL no sangue periférico? Em torno de 10 a 15% dos linfócitos. Então, você pega um paciente, contagem de leucócito normal, com seus 40 a 45% de linfócito, desses, 4, 5% vão ser LGL, e isso é algo fisiológico, pode ser, né? Então, de 100 células você vai encontrar ali 4 ou 5 LGL e isso é fisiológico. A grande dúvida é quando o percentual aumenta muito. Então, você vê 30%, 40% de LGL em sangue periférico. E aí, duas coisas você tem que diferenciar. Ou isso é algo reacional, ou isso é algo neoplásico, que muita gente até nem desconhece. Existe a leucemia LGL. E aí, como que você vai diferenciar isso? Geralmente, quadros reacionais, você vai ter que juntar informação clínica. Então, não basta olhar sangue periférico. Vai ter que ver diagnóstico prévio, qual que é a suspeita clínica, muitas vezes entrar em contato com o médico assistente para ver se tem algum diagnóstico prévio, alguma doença autoimune relacionada. Já na situação da leucemia LGL, geralmente, os percentuais passam de 50% dos linfócitos circulantes de LGL. E, geralmente, o número, contagem absoluta de linfócito LGL é acima de 2.000 por milímetro cúbico. E isso algo persistente, ou seja, acima de 6 meses. Geralmente, a leucemia LGL ela tem associação com outras citopenias. Então, daí a outra coisa que eu estava falando, para você sempre comparar com outros dados do hemograma. Então, é um paciente que tem anemia, neutropenia e um percentual de 60% de LGL. E aí você vai fazer a contagem absoluta, tem mais que 2.000, é algo para você já acender a luz. E a clonalidade, como eu estava falando da maturação lá no início, essa é uma doença mais relacionada com a clonalidade do TCR alfa-beta e não do gama-delta. O gama-delta é mais raro na leucemia LGL. Aí aqui, outra coisa muito importante. Muitas vezes esses linfócitos, quem
na hora da diferenciação, eles vão como linfócito ou normal, ou linfócito reativo só na descrição da observação. Tudo bem se tiver 3, 4, 5% de LGL. Agora, quando você pega um hemograma com 40%, 50% de LGL, não tem jeito, você tem que, de alguma forma, comentar isso no laudo de hemograma, para o hematologista olhar aquilo e passar, vou ter que pensar em leucemia LGL. E aí, se botar como linfócito normal lá na diferenciação, bota na observação presença de 40%, 55%, por exemplo, de linfócitos LGL. Aí ele pega a contagem absoluta dos leucócitos e vê como que está o valor absoluto. Então, é um papel muito importante aqui em célula com muito LGL, tá? Então, mensagens, reacional versus neoplásico. Reacional, vê o quadro clínico. Quadros infecciosos virais, doença autoimune. Neoplásico, geralmente é uma doença mais indolente, tem outras citopenias e contagem absoluta acima de 2.000. E aqui entra o grande desafio na morfologia linfóide, que é o tal do linfócito reativo. Isso aqui é aquele clássico hemograma que tem lá seus 50%, 55% de linfócito, e aí tem uma descrição lá, alguns linfócitos reativos. E aí, o que é esse linfócito reativo? Na verdade, assim, é um monte de coisa. Pode ser muita coisa, inclusive. E a primeira mensagem são células altamente variáveis, não é uma célula com uma morfologia específica. E aí, existem algumas classificações. A que usamos mais é a classificação de Downey. Existem 3 tipos, basicamente, da classificação de Downey. O tipo 1 é uma célula de um tamanho menor. Ele costuma ter um núcleo meio indentado ou lobulado, com uma cromatina que não é tão frouxa, uma cromatina mais grosseira / aglomerada, daquele termo em inglês coarse and clumped. Geralmente não tem nucleolo evidente. O citoplasma basofílico, geralmente com granulação e às vezes até vacuolização. O linfócito Downey tipo 2 é o tipo mais comum. São células maiores, geralmente ali tamanho de um LGL mesmo. O núcleo aqui, às vezes, é um pouco difícil você diferenciar, é uma cromatina que pode ser meio intermediária ou então, às vezes, mais aglomerada mesmo. Geralmente, não tem nucleolo, mas pode aparecer. E o citoplasma, além de abundante, ele tem uns prolongamentos que, às vezes, até envolve as hemácias em volta. A gente vai ver algumas imagens. E o Downey tipo 3, que realmente é o desafio, e é a grande dúvida, será que isso é um blasto, se não é? É uma célula também com tamanho grande, uma cromatina ali que dá muita dúvida, uma cromatina mais intermediária, às vezes tem nucleolo evidente e o citoplasma altamente basofílico, isso que dá muita dúvida se é ou não é um blasto. E aí aqui algumas imagens. Então, aqui no mouse, canto superior esquerdo, Downey tipo 2, superior direito, Downey tipo 2, inferior esquerdo, Downey tipo 2, e aqui à direita, Downey tipo 3. Então, você vê, o tipo 2, o núcleo às vezes não dá muita dúvida que é um linfócito, mas ele tem essa morfologia citoplasmática que acaba envolvendo uns prolongamentos e acaba envolvendo as hemácias em volta. O Downey tipo 3 tem um núcleo meio intermediário, um citoplasma muito basofílico, às vezes apresenta até um ROFzinho aqui. E aqui mais imagem. O Downey tipo 1 é uma célula de tamanho menor, o núcleo às vezes é meio lobulado, e o citoplasma, às vezes, com granulação ou vacuolização. O Downey tipo 2, então aquela célula maiorzona, citoplasma mais exuberante, envolvendo ali as hemácias.
tem algo que a gente chama de basofilia radiada, que é essa basofilia que se inicia no núcleo e vai aumentando em direção à periferia da célula. E aí, quando ela entra em contato com a hemácia, ela fica mais basofílica ainda do que nessa região aqui que não tem hemácia em volta. O termo em inglês é radiating basofilia. E o Downey tipo 3, que realmente é um desafio. A mais comum que a gente vai ver é o Downey tipo 2 mesmo. Só que o Downey tipo 3, eventualmente a gente vê, principalmente em quadro reacional muito severo, viral, grave, e às vezes dá muita dúvida se é blasto, se não é. Então, uma célula com um núcleo que às vezes dá dúvida, uma cromatina meio intermediária, ela não envolve a hemácia igual o Downey tipo 2, muitas vezes ela até meio que parece amassar a hemácia, ela não engloba a hemácia como no tipo 2 aqui, ó. Então, muitas vezes ela até muda a morfologia da hemácia quando entra em contato. E o citoplasma altamente basofílico, e a grande dúvida é quando tem até nucleolo, e aí realmente é um desafio. Então, assim, qual que é a grande dificuldade? Às vezes vai ter os 3 tipos junto com LGL, junto com linfoplasmócito, e é aquela bagunça. Então, assim, não dá para você olhar só uma célula específica e bater ali baseado no que você está vendo. Você vai ter que olhar o que eu chamo de big picture, você vai ter que correr a lâmina inteira, vai ter que ver o quadro clínico, ver qual que é a situação, qual que é a suspeita, qual que é o diagnóstico, se tiver. Então, muito importante perguntar o quadro clínico do paciente para o médico que pediu o exame, se ele tem já algum diagnóstico, qual que é a suspeita. E aí, aonde a gente vai ver essas células principalmente? A clássica é a mononucleose infecciosa, o Epstein-Barr vírus. Mas outras infecções virais que dão síndromes de mononucleose infecciosa-like, como citomegalovírus, herpes vírus, infecção pelo HIV em paciente não tratado ou até mesmo tratado, sarampo, rubéola, cachumba, parvovírus, Coxsackie. Na pandemia de Covid, principalmente os quadros severos, paciente em UTI, vocês devem ter visto demais esses hemogramas e viram que às vezes aparecem uns linfócitos reativos bizarros. Dengue, então aqui no nosso país e até em outros países da América Latina, Paraguai, tem bastante dengue. E muitas vezes tem linfócito reativo ali na infecção aguda. Outras arboviroses também, infecção por protozoário tipo toxoplasmose e até mesmo doenças autoimunes. E aí a grande dificuldade é, será que isso é um linfócito reativo ou um linfócito neoplásico? E aí a mensagem aqui, não olhe a célula específica. Então, voltando, se você ficar olhando só essa célula aqui, ó, e não olhar o resto da lâmina, você vai acabar batendo como blasto, coisa que às vezes pode só ser um linfócito reativo. Então, passa na lâmina inteira, vê as outras células, é uma célula isolada, é uma célula que se repete mais vezes, tenha outras informações para te auxiliar no diagnóstico final. Dentre as células neoplásicas, o grande desafio do linfócito reativo são com doenças tipo linfoma ou leucemia crônica. Célula de leucemia aguda, às vezes não dá muita dúvida, às vezes a grande dúvida, a gente vai ver algumas imagens, por exemplo, com LLC, alguns linfomas indolentes e esses linfócitos reativos. Então, algumas dicas. Linfócito reativo, geralmente, eles apresentam grande variabilidade morfológica. Então, comentei dos 3 tipos de Downey. Às vezes, em uma infecção por EBV, por exemplo, paciente com mononucleose infecciosa aguda, cheio de linfócito reativo no sangue periférico, leucocitose às custas de linfocitose, fazendo febre, ele vai ter os 3 tipos de Downey, às vezes vai ter a LGL, vai ter tudo. Na situação neoplásica, geralmente é um quadro mais monomórfico, principalmente nas leucemias crônicas.
Veja também a relação núcleo-citoplasma e a presença de sombras nucleares. Então, você viu, principalmente o tipo 2 de Downey, que geralmente é o mais comum, é uma célula com citoplasma grandão. Então, a relação núcleo-citoplasma mais para baixa. Geralmente, célula neoplásica tem uma tendência de relação núcleo-citoplasma mais elevada e presença de sombras nucleares, ou os mud cells. É raro a gente ver, principalmente em quadros agudos, infecciosos, muita sombra nuclear, como a gente vê na LLC, por exemplo. E aí aqui, passando por alguns quadros clínicos que quem faz a prática clínica laboratorial precisa saber, quando bate o olho, precisa lembrar, pensar e saber a descrição, porque isso vai auxiliar muito o hematologista que está vendo o hemograma. Então, para começar, uma célula linfóide, que a grande maioria é de linfócito maduro, relação núcleo-citoplasma elevada, algumas vezes vai ter uma célula ou outra com nucleolo evidente, e muitas vezes a gente vai ver bastante sombra nuclear, ou os mud cells. É a LLC, a leucemia linfocítica crônica. Geralmente, a gente não vê muito prolinfócito, que é esse linfócito maduro, mas com um nucleolo ali evidente. Isso é um prolinfócito. Geralmente, o percentual na LLC não passa de 10%. Mas, eventualmente, a gente acaba vendo situações em que o percentual dos prolinfócitos é muito superior ao dos linfócitos sem nucleolo. E aí, aqui é a outra importância do biomédico que está vendo a morfologia dessas células na diferenciação. Por definição, a leucemia prolinfocítica, ela tem mais de 55% das células circulantes são prolinfócitos. E aí é essencial a contagem e a diferenciação. Então, muitas vezes o paciente tem já um diagnóstico de LLC e ele está transformando para uma prolinfocítica. Isso é raro, mas pode acontecer. E aí o laudo ali, pelo menos da observação, presença de X% de prolinfócitos em sangue periférico, é essencial para a gente ver essa diferenciação. Às vezes, a leucemia prolinfocítica, ela já abre como um quadro mais agudo, principalmente a prolinfocítica T. Ela abre com leucocitose, esplenomegalia, é um quadro mais agudo, mas em outras situações é uma doença meio indolente crônica, como a LLC. Então, a forma de diferenciar é puramente morfológica. Uma outra situação é esse linfócito aqui, geralmente tem um núcleo bem maduro, o que chama a atenção é o citoplasma dele. Um citoplasma com um prolongamento, parecendo que a gente passou um pincel nele. E às vezes esse prolongamento ele é só de um lado, e aí a gente chama de linfócito viloso unipolar, quando é só de um lado, ou dos dois lados, linfócito viloso bipolar. Isso não é patognomônico, mas sugere muito, quando tem muita célula assim, o linfoma da zona marginal esplênica. Alguns outros linfomas não Hodgkin indolentes também podem ter essa apresentação de linfócito viloso, mas a mensagem aqui é: descreva presença de linfócitos vilosos em sangue periférico. Se já existia uma suspeita clínica, junto com essa informação, isso é um dado a mais. O paciente fez um exame simples, que é um hemograma, e já vem com muita informação. Essa aqui é a mesma doença. Aqui em cima são células clivadas e com a cromatina bem madura. E embaixo, células com uma cromatina mais intermediária, às vezes tem nucleolo evidente, muitas vezes você fica até na dúvida se são blastos. Esses são os linfócitos clivados do linfoma folicular. Aqui em cima seria o centrócito, que é uma das células que a gente vê, e os centroblastos. Então, ela pode se apresentar tanto como linfócito clivado, como uma célula já, uma cromatina meio intermediária.
parecendo um centroblasto mesmo. No diagnóstico, o patologista vê isso aqui na peça do linfonodo. E a diferenciação do linfoma folicular de grau 1, 2 e 3 é exatamente avaliando a presença de centroblastos ou não. No sangue periférico é mais difícil a gente ver, mas quando vê, é uma informação importante, principalmente se o paciente ainda não tem diagnóstico. Então, por exemplo, é um paciente com adenomegalia, febre, sintoma B, que ainda não fez a biópsia. Ele coletou um hemograma, tem uma leucocitose às custas de linfocitose, aí você vai olhar sangue periférico, está cheio de linfócito clivado. É uma grande suspeita de linfoma folicular leucemizado. Aqui é uma medula, e a célula aqui em amarelo é um linfócito que se assemelha a um plasmócito, tem uma morfologia que lembra um pouco o plasmócito aqui novamente, e aqui novamente. Isso é um linfoplasmócito. Aqui na célula, na seta preta, é de fato um plasmócito, e aqui na seta vermelha é um mastócito. Isso aqui é um paciente com linfoma linfoplasmocítico, ou macroglobulinemia de Waldenström. Isso é uma medula, mas às vezes a gente se depara no sangue periférico com essa célula aqui, um linfoplasmócito, e também precisa ser descrita. Mais raro ainda, plasmócito em sangue periférico. Plasmócito em sangue periférico geralmente é leucemia plasmocitária, uma situação clínica gravíssima. Essa célula é clássica, geralmente você vê uma vez e não esquece mais, é a famosa célula, linfócito piloso da tricoleucemia ou hairy cell leukemia. É uma célula que não dá muita dúvida quando ela é bem clássica, sim. Mas muitas vezes ela não vai aparecer tão bonitinha como está nessas duas imagens. Às vezes ela vai estar mais para o lado daquele linfócito viloso que eu mostrei para vocês. E aí a gente só vai conseguir diferenciar na imunofenotipagem. Mas, veja, descrevendo se é um linfócito viloso ou um linfócito piloso, somente colocou uma suspeita diagnóstica, e aí existe um exame, que é o mesmo exame para a gente diferenciar uma da outra, que é a imunofenotipagem, se tiver algum local de biópsia e biópsia da medula, e o diagnóstico vai sair daí. Então, na descrição, se você descreve como presença de linfócito piloso e acaba que não é a tricoleucemia e é uma zona marginal esplênico, não tem problema, mas é uma característica de célula neoplásica. Aqui é uma célula que às vezes dá muita dúvida quando você nunca viu. É uma célula com um núcleo meio lobulado, assim, que parece a morfologia de um cérebro, e é o linfócito de aspecto cerebriforme presente na síndrome de Sézary, ou que é a célula de Sézary. Aqui é muito importante, uma outra situação clínica que o biomédico é essencial. O estadiamento da síndrome de Sézary, o paciente se apresenta geralmente com eritrodermia e célula de Sézary circulante. E aí a contagem da célula de Sézary é essencial. Claro que a gente, vendo um hemograma cuja descrição tem célula de Sézary, tem que fazer imunofenotipagem. Mas já é um dado adicional que a gente vê se descreve quantos % das células são células de Sézary, porque a gente usa isso no estadiamento da doença, é algo importantíssimo também. Uma célula que às vezes se confunde quando a gente não está muito treinado, é essa célula aqui, a célula de Sézary, com essa célula que tem um núcleo com aspecto mais em flor, que é a flower cell. Essa célula está relacionada com a leucemia/linfoma de células T do adulto, ou ATLL, na sigla em inglês. Essa doença está muito relacionada com a infecção pelo HTLV1,
e aqui no Brasil, pelo menos, a região sudeste não tem uma prevalência muito grande da infecção pelo HTLV. Em outras regiões do Brasil, a gente vê essa doença com uma frequência um pouco maior, alguns estados do Nordeste, por exemplo, mas em grandes centros no estado de São Paulo, centros universitários ou grandes centros, eventualmente você vai se deparar com isso aqui. Então, a célula de Sézary é a célula mais cerebriforme da síndrome de Sézary, e a flower cell é a célula do ATLL. E aqui, a cereja do bolo, digamos assim, isso aqui são blastos linfóides, tá? Isso aqui tudo é LLA. E aí aqui tem 3 aspectos morfológicos. Aqui, uma célula mais monomórfica, uma relação núcleo-citoplasma bem alta, uma cromatina intermediária, sem muito nucleolo, citoplasma bem basofílico e pouco granular. Aqui embaixo, já é uma célula com uma variabilidade um pouco maior, uma relação núcleo-citoplasma já um pouco mais intermediária, muitas vezes a presença de nucleolo, às vezes o citoplasma vai ser até um pouquinho granular. Esse aqui é o tal da classificação FAB da LLA, o linfócito a LLA L1, aqui no canto superior à esquerda, e o L2, no canto inferior à esquerda. Então, o L1 nada mais é que uma célula, um blasto linfóide mais monomórfico. Geralmente está relacionado com a leucemia linfoblástica aguda do tipo comum, que é a tal da LLA cala. Esse aqui é um caso de uma LLA com translocação BCR-ABL, ou LLA-PH positivo, cromossomo Filadélfia positivo, e geralmente tem um aspecto dos blastos um pouco mais variáveis. E essa aqui é uma célula clássica. Se você se depara com isso aqui no sangue periférico, isso é uma urgência, porque é a L3, é a célula da LLA, o linfoma de Burkitt. É uma doença altamente agressiva, com potencial de multiplicação um dos maiores na medicina, dentre as doenças neoplásicas, e tem um potencial de multiplicação tão grande que muitas vezes ele entra em síndrome de lise tumoral de forma espontânea, antes mesmo de iniciar a quimioterapia. Então, o paciente que dá entrada com pancytopenia, suspeita de LLA, por exemplo, você vê uma célula dessa no sangue periférico, precisa comunicar o médico assistente que tem célula de Burkitt no sangue periférico. E, para finalizar, uma célula que, dependendo do aparelho que você usa, se for um aparelho que não faz o reconhecimento celular por fluorescência, às vezes ele vai bater isso como linfócito, e não é linfócito. Muitas vezes essa célula está presente em diversas situações clínicas, mas principalmente em pacientes hematológicos em uso de quimioterapia. Isso é um neutrófilo displásico. É um neutrófilo com hipolobulação nuclear, e muitas vezes, além da hipolobulação nuclear, ele vai ter hipogranulação citoplasmática. E aí, às vezes, a máquina vai acabar contando isso como linfócito. Esse é o tal da alteração do tipo pseudo-Pelger-Rouet, em analogia à doença de Pelger-Rouet, que é uma anomalia genética autossômica dominante, em que uma das manifestações é esses neutrófilos em aspecto de alter aqui. E uma outra alteração é esse aspecto com hipolobulação nuclear. Tomar cuidado com pacientes em quimioterapia, que às vezes se apresentam com muita displasia de neutrófilo em sangue periférico. Às vezes a diferenciação é um pouco mais difícil. E aí, de que forma a Mindray pode te ajudar? Eu não sei se vocês trabalham já com o MC80, é um analisador automático de morfologia celular. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver. Ele faz uma plataforma já com a máquina que faz o esfregaço da lâmina de sangue periférico, faz a coloração,
faz a visualização no microscópio com o grande aumento, a imersão, isso tudo automatizado e apresenta no computador para você. E aí você analisa no computador e já bota, ó, isso aqui ele contou como neutrófilo, na verdade, como linfócito, na verdade é um neutrófilo displásico, e por aí vai. Então, é uma ferramenta que ajuda muito a prática laboratorial, principalmente em quem está em grandes centros, em hospital com muito volume, laboratório que atende urgência e emergência e também faz a parte ambulatorial e está em grandes centros oncológicos, né? Que vai ter muita célula alterada aí. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, peço desculpas pelo problema técnico que a gente teve ali no meio da apresentação. Eu estou falando aqui de Araçatuba, uma cidade no interior de São Paulo, muita gente não sabe, a gente está muito mais perto do Mato Grosso do Sul ou de Minas Gerais do que de São Paulo capital, a gente está umas 6 horas de carro quase de São Paulo, e agradeço a todos pela presença. A gente vai abrir para dúvidas e alguns comentários, se vocês quiserem. Ok. Primeira pergunta. A classificação de Downing, ela deve ser citada no laudo? Se sim, como a gente vai fazer essa descrição? Não. Basta descrever como presença de linfócitos reativos. Porque, veja, linfócito reativo, ele não é o neoplásico. Inclusive, a gente comentou como que você vai diferenciar o reativo do neoplásico. Então, basta você analisar a lâmina como um todo e ver que, na verdade, aquilo tudo é linfócito reativo. Aí, se tem Downing tipo 2 e 3, tipo 1, 2 e 3 e LGL, mas dentro de um contexto de uma infecção viral, por exemplo, basta a descrição presença de linfócitos reativos. Essa informação é o que basta para nós. Ok. Quando passa de 15%, por exemplo, um LGL, a gente também descreve essas células no laudo. Não existe um percentual ali de ponto de corte para a descrição, mas quando você começa a ver que tem muito LGL, eu sugiro que passe a contar e, às vezes, descreva assim. Você pode bater como linfócito normal, e aí vai contando de forma individual os LGL, aí no final você bota a presença de X% de LGL. Essa informação, ela é de extrema importância na leucemia de LGL. Então, para paciente internado com infecção viral, com algum quadro reacional, não vai fazer muita diferença você descrever isso. Então, num contexto de pacientes internados em hospital, não existe muita vantagem. Se você está em um grande centro oncológico, oncohematológico, e é um paciente já que foi em consulta com o hematologista, você vê que o médico que pediu é um hematologista, e ele bota ali como suspeita clínica leucemia de LGL, aí com certeza vai ter que contar. Na grande maioria das vezes, nos hospitais, não. Ok. Temos mais uma pergunta. LLA-L3 é uma leucemia ou linfoma? Deve ser relatado como blasto ou linfócito anormal, já que é uma célula madura. Bom, vamos lá. Então, tanto faz se é uma leucemia ou linfoma. Qual que é a diferença? A leucemia é quando você tem a leucemização, então tem célula blástica no sangue periférico e na medula óssea. Ele pode se apresentar com massas linfonodais, além da infiltração de medula e sangue periférico. Se você biopsiar uma massa linfonodal, o diagnóstico vai sair como linfoma de Burkitt, porque você tirou um linfonodo. Mas é tudo a mesma doença, é só um espectro diferente. O linfoma de Burkitt, a leucemia de Burkitt, é uma coisa só. Eles se tratam, inclusive, praticamente da mesma forma, a leucemia / linfoma de Burkitt. A mesma coisa com a leucemia linfocítica crônica.
qual que é o linfoma relacionado à leucemia linfocítica crônica? O linfoma linfocítico de pequenas células. Como que você vai diferenciar um do outro? Se você fez uma imunofenotipagem do sangue periférico, tem mais de 5.000 linfócitos clonais, é uma LLC. Se você biopsiou um linfonodo e veio linfoma linfocítico de pequenas células, vai sair o laudo como linfoma, mas é o mesmo espectro de doença. Então, dito isso, deve ser considerado como uma leucemia aguda e na contagem é um blasto. E, como eu falei, é uma das doenças, se não for a mais, uma das mais, com um grau de proliferação mais altos da medicina. Tem KI67 de 99%, 100%. Então, é uma doença, é um quadro urgente, assim como a M3, a leucemia promielocítica aguda, é uma urgência. Se você se depara com blasto L3 em sangue periférico, o paciente não tinha diagnóstico prévio, isso também é uma urgência. Entendi. Espera aí que temos mais algumas perguntas. Só um momento. A terapia CAR-T cell poderá substituir o transplante de medula óssea no futuro? Num futuro distante, muito provavelmente. A curto prazo, ela é só mais uma opção terapêutica. A tendência no tratamento neoplásico, e a hematologia está na vanguarda dessas novidades, cada vez você fazer terapias mais direcionadas à célula neoplásica, e não terapias quimioterápicas que acabam agredindo células fisiológicas saudáveis. Ok, mais uma. É possível ter linfoma e os exames laboratoriais estarem normais, apenas com gânglios aumentados? Não só possível, como o mais comum é que o hemograma seja normal, tá? Qual que é o linfoma? Os dois tipos de linfomas mais comuns, e aqui eu não estou considerando a LLC, tá? Que, como eu falei, pode ter um espectro, que é o linfoma linfocítico de pequenas células. Então, é o linfoma de Hodgkin e o linfoma difuso de grandes células B. São os dois tipos mais comuns. Nesses, é muito raro a leucemização. Então, a circulação de célula do linfoma em sangue periférico. Então, geralmente, o hemograma é um hemograma normal. Quando dá alteração, é no linfoma de Hodgkin, só que as alterações não são de célula neoplásica. É microcitose, em série vermelha, e às vezes linfopenia com leucocitose em glóbulo branco. Ok. Porque geralmente o linfoma T, e especialmente a micose fungoide, geralmente não tem diagnóstico rápido? Porque o diagnóstico geralmente é por biópsia de pele. Essa amostra, às vezes, é uma amostra insuficiente, e às vezes, quando é uma amostra suficiente, que você faz vários pontos de biópsia, ela não dá, na análise da imunohistoquímica, as características necessárias para você fechar o diagnóstico, infelizmente. Então, são doenças que acabam tendo uma história natural aí de 2, 3 anos até o diagnóstico definitivo. Raramente, a micose fungoide também leucemiza. Ela pode leucemizar, tá? Mas no início, geralmente ela se apresenta como placas, máculas, nódulos na pele. E aí o sangue periférico não é acometido. Sabe uma coisa, até para a gente conversar, que eu acho muito legal, e eu estou achando bem interessante essa discussão com o público, é algo que a gente viu com um pouco de... por várias vezes, célula de mote presente em paciente na COVID. E a gente não conversou um pouco sobre isso na apresentação. Você quer falar alguma coisa? Provavelmente tem a ver com a grande reatividade humoral / celular e células que produzem muito anticorpo e acabam se apresentando de maneira patológica. Realmente foi uma das células vistas,
Mas, tirando esse contexto de Covid, é uma célula bem rara da gente ver, né? Não é tão comum a gente ver célula de morte, mas provavelmente tem a ver com todo o aspecto reacional de Também atividade, na produção das imunoglobulinas, né? sim, de atividade, ativação da imunidade humoral, produção de muito anticorpo, Aham. e por aí vai. Sim, ok. Uma última pergunta, não sei se caberia a você responder, mas é a seguinte: os equipamentos hematológicos sinalizam com boa precisão as leucemias? Olha, equipamentos mais modernos, tipo, por exemplo, o MC80 na plataforma K8000, sim, com certeza. Inclusive, o primeiro flag geralmente vai ser dele. Hemogramas que você vê ali, uma plaqueta de 120, 130 mil, uma hemoglobina ainda normal, 3 mil leucócitos, e aí você vai ver 1, 2% de blasto. Foi um flagzinho de um aparelho. Muitas vezes é assim que acontece o diagnóstico. Então, sim, faz muita diferença esse aparelho de qualidade na análise morfológica. É até um complemento, como biomédica falando, eu acho que é de extrema importância o equipamento em si para avaliação, porque o que chama a atenção do analista para ir para essa avaliação morfológica é justamente o que a gente tem dentro o resultado que a gente recebe do equipamento, né? Então, esse flag chama a atenção, a gente, no caso da Mindray, nós temos uma linha que promove a toda essa lâmina e aí é futuramente a análise desse flag, né? E é onde a gente consegue aí diagnosticar talvez precocemente ou acompanhar a doença de algum paciente. Deixa eu verificar só se tem mais alguma pergunta. Todo mundo está te parabenizando pelas aulas. Realmente é um assunto extremamente importante para quem está atuando na área da hematologia laboratorial. Realmente, morfologia não é fácil. Quem está na bancada sente a pressão, mas não temos perguntas para o momento. Uma última pergunta, Gabriela, é somente se você recomenda algum livro. Sim, além, assim, na parte prática de morfologia, o livro que eu uso, estava até nas referências, mas ele chama, deixa eu pegar o nome aqui, o autor é Glassy, com Glassy, e chama Color Atlas of Hematology, an Illustrated Field Guide Based on Proficiency Testing. Depois eu posso Você pode enviar, me encaminhar e eu encaminho para todos os participantes. mas é um atlas muito bom, inclusive ele é baseado em casos reais, e aí, se você, como laboratório, quiser ser um centro de testes, eles enviam para você lâminas e você faz teste mesmo, analisa a lâmina e faz teste. Aí o livro é baseado exatamente nesses testes. Existe a parte dos árbitros, os referees, e a parte dos participantes. E aí ele fala quantos por cento dos participantes acertaram, quantos por cento dos referees acertaram e a lâmina ali, e a descrição da célula. Interessante. Infelizmente, é um livro em inglês, eu acho que não tem tradução. Tem também um atlas em português também, mas depois eu passo para vocês. Sim. Você me passa, eu posso encaminhar para todos os nossos participantes. Bom, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, só agradecer mesmo a presença de todos e mãos à obra. Morfologia é muita prática, 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 sentar do lado de quem sabe um pouco mais que você, perguntar e você vai evoluir assim. Bom, a Mindray agradece ao Dr. Gabriel pela participação em mais um webinar. Agradece também a todos os participantes. Vocês podem seguir também a nossa página no Instagram, mindray.brasil, @mindray.brasil. Lá nós sempre vamos lançar novidades sobre o IVD, né, diagnóstico in vitro, e vocês ficam a par
dos nossos próximos webinários também. Pessoal, muito obrigada pela atenção, foi um prazer dividir com vocês esse tempinho e que ele seja proveitoso para a vida profissional de todos vocês. Muito obrigada. A cidade de São Paulo é hoje a maior metrópole das Américas, né? Um polo econômico mundial. Temos uma população de mais de 10 milhões de habitantes. E isso nos traz um desafio bastante grande em termos logísticos e em termos de produção. A Científica Lab produz 4 milhões de exames mês e aqui no nosso NTO em São Paulo produzimos mais de 3 milhões de exames mês. E nesse cenário, cada vez mais buscamos eficiência dentro da nossa produção. Nós estamos instalando aqui, são 2 esteiras da Mindray, aumentando em torno de 50% a capacidade produtiva. Identificamos a necessidade de termos 2 esteiras semelhantes, porém uma de frente para a outra. Foi solicitado à Mindray uma esteira exclusiva que deixasse muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais simples o nosso fluxo, né? Durante a fase de planejamento, tivemos a participação ativa da equipe Mindray junto com seus parceiros locais e identificamos a necessidade de adaptação de uma esteira à nossa realidade, inclusive levando em consideração aspectos arquitetônicos. A Mindray desenvolveu uma esteira exclusivamente para a nossa realidade. Então nós podemos colocar uma esteira de frente para a outra e adaptar o nosso fluxo à nossa necessidade. Isso foi uma solução customizada pela Mindray exclusivamente para a Científica Lab. Hoje estamos trabalhando com 2 linhas de automação CAL 8000 da Mindray, que nos apresentam um excelente resultado em termos de produtividade. E de frente uma para a outra, a gente consegue reduzir o número de operadores, fica muito mais simples para que a gente possa ter um ganho de produtividade, qualidade e em custo também. No final de tudo, a gente vai acabar tendo um resultado, uma entrega de resultado muito mais rápido do que a gente tinha antes. Com a entrada do CAL 8000, ganhamos bastante velocidade na produção e ele, acoplado ao corador SC, já entrega para a gente já pronto tanto lâminas para fazer análise microscópica, quanto o resultado já para ser armazenado. A gente ganha maior velocidade na produção, menor prazo na entrega dos resultados e faz com que a gente consiga absorver uma rotina maior no nosso dia a dia. Com o CAL 8000 nos passa maior confiabilidade nos resultados, tem maior segurança para análise. Chegamos a repetir em torno de 14% da nossa rotina e hoje a gente está repetindo 3% só. E a tendência agora é diminuir ainda mais. Então ele tem bastante parâmetros que nos passam maior confiabilidade e aí ganhamos aí no resultado final. Com a entrada do CAL 8000, eu tenho certeza que vamos ganhar confiabilidade e qualidade na entrega dos nossos resultados. Porque para nós aqui na Científica Lab, o paciente é a nossa razão de existir.